Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é Agosto Verde Claro, campanha de prevenção e combate aos linfomas. E para tratar desse assunto, nós estamos recebendo em formato virtual o Dr. Gerson Geraldo de Paula, ele que é oncohematologista da Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Dr. Gerson, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Olá a todos os ouvintes da TV Câmara de Bauru. Espero poder contribuir com o tema. Muito bem. Agosto é o mês em que a gente se conscientiza, né, dos linfomas, doutor, mas linfoma é um nome que, apesar da gente ouvir falar muito, pouca gente sabe o que significa um linfoma. Então, eu vou pedir para o senhor, com a sua experiência aí de trabalho e de estudos nessa área, explicar para a gente, resumidamente, o que é um linfoma. Muito bem. Assim como as leucemias, o linfoma ele é um câncer do sangue. Entretanto, enquanto a leucemia tem origem na medula óssea, o linfoma surge no sistema linfático, que é uma rede de pequenos vasos e gânglios linfáticos, denominados nódulos linfáticos, os famosos linfonodos, além dos órgãos como o timo, o baço, as amígdalas, todas as estruturas envolvidas na produção dos linfócitos, o que inclui a medula óssea também e o tecido linfático associado ao tecido digestivo. É por esse sistema linfático que corre um líquido chamado de linfa, que contém as células de defesa do nosso organismo, os linfócitos. Então, dizemos que o linfoma é uma neoplasia maligna que acontece quando os linfócitos responsáveis pela proteção contra essas infecções e doenças, eles sofrem mutações genéticas e se transformam em células malignas. Essas são as denominadas, elas passam a se multiplicar de forma descontrolada, contaminando o sistema linfático e aí podendo atingir os linfonodos, os órgãos extranodais e assim subsequentemente. Quando a gente pensa em câncer, né, doutor? Eu acho que é até aí que é a dificuldade de entender a questão do linfoma, a questão de outras doenças nesse sentido, mas a gente pensa num tumor. Tem um tumor em tal órgão, um tumor é um cancerígeno. É totalmente diferente nesse caso, né? É a célula que se modifica e passa a agir negativamente no corpo. Não tem tumor na questão do linfoma, né? Na verdade, assim, elas formam conglomerados linfonodais, elas vão aumentando os linfonodos, né? Elas vão entumecendo e formando conglomerados, e aí dá aquela impressão de tumor, né? Na verdade, assim, o linfoma, ele acaba realmente produzindo esses tumores e acabam gerando, então, às vezes, compressão de órgãos vitais, né? Às vezes o paciente tem um conglomerado linfonodal tão grande na região do mediastino, por exemplo, na região do peito, que acaba comprimindo a árvore respiratória. O paciente muitas vezes acaba culminando com falta de ar, com dispneia e tudo mais, né? Perfeito. Existem dois grupos, né, de linfomas. Quais são eles, doutor? Sim, nós temos dois grandes grupos, os linfomas denominados linfoma de Hodgkin e os denominados linfoma não Hodgkin. A diferença entre eles está pelas células, a celularidade é diferente entre uma e outra, e o resultado prognóstico desses pacientes com linfoma de Hodgkin, a cura deles, a gente obtém a cura em mais de 80% dos casos, o que é um pouco diferente dos linfomas não Hodgkin, né, em termos de prognóstico para esses pacientes. O que leva? Existe alguma predisposição? Ou seja, é genético, é hereditário, é estilo de vida? O que leva a esse tipo de câncer, doutor? Na verdade, existem fatores de riscos que aumentam o risco de desenvolver câncer, mas isso não quer dizer que o paciente vai ter um linfoma. Agora, os pesquisadores ainda eles não sabem exatamente o que causa esse tipo de linfoma, mas alguns fatores de riscos eles estão associados à doença mesmo. Por exemplo, o sexo. O linfoma não Hodgkin, ele é um pouco mais frequente em homens do que em mulheres, né? Existem bactérias e vírus que podem, ao longo
da permanência dessas bactérias, desses vírus, desencadear o aparecimento de linfoma. Por exemplo, o HIV, né? O vírus Epstein-Barr, o HTLV, que é aquele parente do HIV, né? Algumas bactérias, por exemplo, o Helicobacter pylori, né? Que pode desencadear esse tipo de tumorações. Pacientes que têm imunossupressão, que vivem sob imunossupressão, imunodeficiência, né? Aqueles pacientes com portadores de HIV, pacientes que têm alguma doença genética, alguma síndrome congênita, tipo síndrome de Bloom, são síndromes mais raras, mas que eles convivem com aquela imunossupressão, aquela imunodeficiência, e que pode ter um risco aumentado de eles desenvolverem linfomas. Por exemplo, paciente que tem doenças autoimunes também. Não estou dizendo que todos os pacientes que têm o lúpus eritematoso, por exemplo, que é uma doença autoimune, ou uma artrite reumatoide, vai desenvolver um linfoma, mas ele tem chances de desenvolver, sim. São doenças que o organismo ataca o próprio tecido, e nessa de desenvolver anticorpos contra o próprio tecido, ele acaba podendo aumentar o risco do aparecimento de linfomas. Então, existem, sim, fatores que podem, são fatores de risco que podem desencadear a doença, né? Mas no caso, acho que nada de relacionado a estilo de vida, de que nosso telespectador ou ouvinte fala, olha, tem que mudar isso para não correr esse risco. Pelo que eu entendi, isso faz parte do organismo mesmo, né? Não é algo que você pode evitar, isso que eu quero dizer. Exato. Agora, uma coisa que quero fazer uma ressalva aqui, que pacientes que têm, por exemplo, a exposição ambiental, a rádio e radiofrequência, existem vários estudos que falam sobre isso, que tentam provar a exposição a fatores radioionizantes, né? A alta tensão, tudo isso são vários estudos que têm se falado, têm se tentado provar que realmente pode estar envolvido nesse processo. Viu? Eu até tenho um dado aqui, doutor, que no Brasil aumentou nas últimas décadas o linfoma não Hodgkin, né? Existe algum fator para isso? Alguma peculiaridade aqui do nosso país? Esse dado é concreto mesmo? Ou a popularização dessa doença foi o que aumentou? Qual que é a sua visão nesse sentido? Por que desse aumento no Brasil? Pois é, isso é uma questão que hoje, assim, hoje em dia, a gente tem aí algo, aumentou em torno de, se não me falha a memória, eu agora não estou lembrado exatamente, mas por razões não conhecidas ainda, o número de casos de linfoma não Hodgkin, se não me falha a memória, ele duplicou nos últimos 25 anos. Principalmente entre pessoas com mais de 60 anos. São dados do INCA de 2021. Né? E o estado de São Paulo registrou o maior número de óbitos por linfoma nesse período. Né? Isso é uma coisa interessante. Agora, ninguém sabe muito bem por que houve esse aumento. A gente sabe que os linfomas não Hodgkin eles vêm aumentando gradativamente, né? De acordo com o estudo feito pelo Observatório de Oncologia entre 2010 e 2020, nós temos aí quase 92 mil novos casos de diagnóstico feito pelo Sistema Único de SUS, né, do DataSUS, que é o sistema de informação de saúde do Departamento de Informática do SUS, e ele mostrou que realmente vem tendo um aumento significativo do linfoma não Hodgkin, né? Como não há um fator, não dá para ainda identificar, mas é claro que a medicina vai estudando e entendendo isso. O estudo não é de um dia para o outro, demoram anos aí para chegar numa, num ponto fechado, né? Por que está aumentando e que a gente deve mudar. Mas para a gente entender agora mais para a questão do paciente, como é que a pessoa Uhum. percebe isso? Quais são os primeiros sintomas que ela precisa ficar atenta? O que um paciente que é tratado com o linfoma, ele sente, doutor? Quais são os sintomas? Essa pergunta é muito interessante e é importante. Olha, os sintomas eles variam de pessoa para pessoa. Né? Entretanto, os principais sintomas que podem ser observados num paciente com linfoma é o aumento de gânglios linfáticos, aqueles caroços, aparecem caroços na região cervical, na região da virilha, né, na região da axila.
o paciente fala, poxa, estou vendo uns caroços aqui aumentando, quer dizer, ele não entende muito bem por que do nada começou a aparecer, né? Esses caroços, eles têm, como os linfomas são denominados uma doença linfoproliferativa, então ele assim, ele linfoprolifera, ele aumenta, né? Então ele vai aumentando. Não é às vezes o paciente tem um gângliozinho, aumentou, voltou ao normal, isso é muito comum acontecer. Mas quando você tem um linfoma, você tem um caroço que vai aumentando, 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 ele não para de crescer, né? E aí, esse é o primeira coisa que normalmente chama atenção. A outra, que às vezes o paciente ainda não apareceu, ele não detectou, ainda está lá, mas ele às vezes não detectou aquele caroço, não chamou a atenção do paciente, mas ele vem apresentando suores noturnos, né? Sudorese noturna é uma coisa muito importante de ficar atento. Olha, a roupa de cama molhou todinha, acordei todo suado. Uma outra coisa importante, que não que isso seja, tem que ter todos esses dados, mas às vezes o paciente só tem sudorese, às vezes o paciente tem uma febrezinha no final da tarde, nossa, estou tendo um friozinho no final da tarde, média temperatura está lá 37,1, aquela febrícula. Uma outra coisa importante é emagrecimento sem causa explicável, né? Olha, perdi não sei quantos quilos, nossa, eu não fiz nenhum tratamento para isso, eu perdi esse tanto de peso em 2, 3 meses. Cansaço, né? E uma coisa que leva muito a gente ficar bem atento, prurido. O que é prurido? É coceira. Então, o paciente tem uma coceira pelo corpo, assim, que não passa. Ela vai piorando, piorando gradativamente, né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que chamar bem atenção. Perfeito, doutor. Existe alguma semelhança aí, porque um nome também bastante comum que a gente ouve falar é da leucemia. Linfoma e leucemia são coisas distintas. Na verdade, assim, eles são cânceres do sangue, né? Como eu expliquei, são cânceres que estão lá no sangue, né? A leucemia é um câncer do sangue, que aparece, a origem dela é dentro da medula dos ossos, né? Dos ossos longos. Então, é ali que houve um desarranjo e o paciente começa a ter, descontroladamente, a produção de células de um determinado grupo de células. O linfoma, ele tem origem na medula óssea, mas na verdade, ele surge no sistema linfático, né? Desculpa, corrigindo, ele surge no sistema linfático, que é aquela rede de vasos linfáticos, chamados nódulos linfáticos, Então que são doenças distintas, né? posteriormente, com o desenrolar da doença, ele pode também invadir a medula óssea, né, no futuro, mas ele nasce no sistema linfático. Perfeito. E agora, depois que a pessoa identificou um ou todos esses fatores aí que estão acontecendo na vida do paciente, falou, opa, pera lá, vou procurar um médico. Daí vai ao médico, como é que é feito o exame para detectar esse tipo de câncer? Perfeito. E aí, consequentemente, o tratamento disso, doutor? Então, quando o paciente começa a desenvolver esses caroços, essas tumorações, fica fácil, né? Porque assim, a gente vai procurar o médico e falar, doutor, está crescendo um caroço aqui, né? E o que nós vamos ter que fazer? O médico, normalmente, ele vai fazer uma biópsia desse caroço, não uma punção, não um PAF, punção de agulha fina, é uma biópsia, ele vai tirar um pedaço, vai tirar o gânglio ali, e chama biópsia excisional, e vai mandar esse gânglio para o laboratório de anatomia patológica, onde o patologista vai cortar, vai fatiar esse linfonodo e vai olhar no microscópio e vai pingar uns reagentes para confirmar a doença. É ali que ele vai fechar o diagnóstico anátomo-patológico, anátomo-histopatológico da doença, né? Agora, quando o paciente não tem os caroços, fica um pouco mais difícil, mas através desses sintomas, olha, estou com emagrecimento, estou com febre no final da tarde, ou eu estou com uma sudorese e não passa e tudo mais, isso já chama atenção que pode ser que tenha alguma doença constitucional. E uma das doenças constitucionais que nós temos são as doenças linfoproliferativas. Também a gente não deve esquecer
que dentro das doenças constitucionais que apresentam esses sintomas de emagrecimento, sudorese e tudo mais, a gente tem a tuberculose, uma delas. A gente tem hoje 8 milhões de tuberculosos no mundo, 1,5 milhões estão no Brasil, né? Isso são dados de 2015, né? Então, quer dizer, deve ter muito mais hoje. Né? Então, assim, é importante a gente ter esses dados na mão, porque quando o paciente procura o médico no SUS, ou no posto de saúde, enfim, a gente tem que também pensar em exclusão dessas doenças, que as doenças constitucionais, uma delas importante é a tuberculose. Perfeito. Aí depois detectada a doença, sabe que tem lá. Como é que é feito o tratamento disso? Quais são as chances de curas? Inclusive, a gente tem dois grupos aqui, eu não sei se é diferente de um grupo para o outro. Como é que funciona o tratamento, doutor? Na verdade, assim, hoje em dia, a gente tem, sim, o tratamento do linfoma de Hodgkin é com quimioterapia e, às vezes, quimioterapia e radioterapia. O tratamento dos linfomas não Hodgkin também usa uma outra quimioterapia. Às vezes usa também a radioterapia. E a gente, para os dois grupos, a gente usa, normalmente assim, olha, a gente tem a quimioterapia convencional, né, que a gente usa tanto endovenosa como também, às vezes, intratecal, às vezes via oral, né, muitas vezes combinada com a imunoterapia, que é outro elemento importante nesse processo. Por exemplo, a gente tem lá o famoso anticorpo monoclonal, a gente tem lá o rituximab, você tem o obinutuzumab, você tem vários alemtuzumab, vários anticorpos monoclonais que são acoplados à quimioterapia. Às vezes, eles também são colocados como um tratamento de manutenção. A gente tem além da imunoterapia, a gente tem a terapia-alvo também, né? Alguns medicamentos que eles atuam especificamente nas alterações celulares que ocorrem nos pacientes com linfoma. Então, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, o ibrutinib, bortezomib, que são terapias-alvos. A gente tem a velha e boa radioterapia, que ajuda a gente muitas vezes, né? Como tratamento complementar, às vezes de grande importância nesse processo. Temos o transplante de medula óssea no caso de falha de tratamento, muitas vezes pacientes que entram em recidiva refratário ao tratamento primário, eles vão precisar ser resgatados e ser submetidos ao transplante autólogo como maneira de consolidação do tratamento, para que ele possa ficar livre da doença. E atualmente a gente tem ainda o CAR-T-cell, que é uma terapia celular mais promissora, né? Ela é uma descoberta inovadora e recente da ciência que objetiva a cura de alguns tipos de cânceres, principalmente pacientes que têm um câncer bem refratário, que já tiveram mais de 2 linhas de tratamento, então refratário ao tratamento primário. E essa é a grande descoberta que hoje a gente tem de tratamento para esse tipo de pacientes. Muito bem, doutor. Agora, para a gente finalizar, eu não sei se é o caso do linfoma, mas a gente ouve sempre falar, em entrevista que a gente faz aqui, é que o diagnóstico precoce para vários tipos de cânceres é fundamental para um sucesso mais efetivo do tratamento. No caso do linfoma, Sim, isso também está relacionado? Descobrir logo sim, no início é mais fácil ou não? muito. Antes de falar um pouquinho sobre isso, eu vou só explicar uma coisa. A gente tem hoje dois tipos de cura dentro desse processo, né? A gente tem o linfoma, ele pode ser curado? Sim, ele pode, né? E aí, a gente vai precisar realmente ter aqueles pacientes que fazem o uso da medicação e que ficam livres da doença, e tem aqueles pacientes que a gente não consegue levar a cura, mas a gente consegue controlar a doença, a gente chama de cura funcional. Né? A gente vê muito isso, né? Muito bem explicado isso, na leucemia mieloide crônica, né? Que o paciente usa lá o mesilato de imatinib, o dasatinib, o ibrutinib, enquanto ele estiver usando a medicação, ele está controlando a doença. Existem coisas muito parecidas também, situações muito parecidas nos linfomas também. E assim, quanto mais precocemente a gente diagnostica esse paciente,
em estadio mais precoce, melhora o prognóstico. A chance de cura desses pacientes é tremenda quando a gente consegue detectar precocemente. Daí a importância desse trabalho de vocês hoje aqui, da gente poder estar explicando para a população, não ficar esperando ou sem tomar uma atitude mais proativa, né, de procurar saber o que está acontecendo, porque quanto mais precoce, a chance de cura dos pacientes é muito maior, né, é muito maior. Perfeito. A dica que a gente pode dar aqui, para quem tiver, por exemplo, estou com caroço aqui, puxa, tem também embaixo do braço, mas aqui na virilha também tem caroço. Que médico ele deve Sim. procurar? Pode ser um clínico geral que vai avaliar ele e depois encaminhar, ou existe alguma especialidade melhor ou específica para esse tipo de caso? Não, eu acho que tudo tem que começar pelo clínico. Eu acho que hoje em dia a gente tem bons médicos que têm um bom preparo. E a gente sempre sabe, tentando entender assim, olha, nós estamos tentando diagnosticar precocemente. Então, o médico, o que ele vai fazer? Ele vai fazer alguns exames dentro da rede pública, por exemplo. Eu falo pela rede pública porque a grande população, infelizmente, não tem acesso à rede privada. Então, o que acontece? Ele vai procurar o posto de saúde, né, a maior parte dos pacientes, e nesse processo, o médico vai dar ele consegue fazer aquele apanhado geral para tentar diagnosticar se não é alguma sorologia positiva, se não é uma tuberculose. Então, ele vai excluir as doenças constitucionais que podem estar acarretando aquele processo. E ele mesmo vai encaminhar para o serviço especializado da rede, e aí sim o médico, que é o especialista, vai solicitar a biópsia e através da biópsia vai acabar diagnosticando. E quanto antes ele puder tomar essa atitude, é melhor, porque todo esse processo, por mais rápido que a gente possa imaginar que ele seja, ele é um pouco moroso mesmo na rede privada, né? Perfeito, doutor. Doutor Gerson Geraldo de Paula, que é oncologista, é oncohematologista da Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Quero agradecer demais a sua participação aqui. Primeiro, em dividir o seu conhecimento com a gente. E segundo, em orientar a população nesse mês do agosto verde claro, orientar a população para ficar atenta a esses sintomas e o quanto antes detectar qualquer alteração poder se tratar. Muito obrigado mesmo, doutor. Imagina, eu só queria fazer uma consideração. A ABRALE, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, ela disponibiliza à população de forma gratuita um serviço de telemedicina, onde nós damos todas as orientações. Quando o paciente, às vezes, ainda nem, né, eventualmente, ainda está naquela fase de diagnóstico, ainda está fechando o diagnóstico, a gente consegue dar uma boa orientação para esses pacientes e acaba por minimizar, às vezes, o tempo que ele venha a ter aí nesse processo aí, né? Tá certo. Obrigado ao doutor Gerson e a você que acompanha essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.